irmãos e irmãs, que Deus Espírito Santo que plantou em nós a fé, a confiança no Salvador Jesus, também nos guia. Nós queremos refletir hoje sobre o Evangelho, especialmente sobre a Epístola, pensando nisso. Como nós vamos comunicar o Evangelho? No Evangelho de hoje, depois de curar um monte de gente, Jesus mais uma vez deixa claro aos discípulos qual era a sua verdadeira missão. Ele diz: vamos aos lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. A pregação de Jesus qual era? A gente viu isso em alguns textos anteriores. Era uma pregação de poder e autoridade que dizia assim, ele resumia assim a sua pregação: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Bem simples. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Na epístola de hoje, Paulo também diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então, essas palavras de Jesus, essas palavras de Paulo, na verdade, a Bíblia inteira, elas, sem nenhuma dúvida, mostram para nós qual é a grande tarefa que Deus deixou para os apóstolos e para a sua igreja. Quando eu falo sua igreja, pense em você, eu e vocês, nós somos a igreja. A grande tarefa que Ele deixou para nós é pregar o Evangelho e levar a mensagem da salvação de Cristo para todas as pessoas do mundo, de todos os tempos, de todos os lugares. Mas aí nós podemos nos perguntar: como é que nós vamos comunicar o Evangelho? No mundo de hoje, como é que a gente vai levar a mensagem de Jesus a colegas e professores que são ateus? Ou não têm nenhuma fé, ou seguem filosofias humanas? Como é que eu vou falar de Jesus para meus patrões ou colegas de trabalho? Como é que eu vou transmitir o que eu creio para meus filhos e familiares? Como é que eu vou derrubar muros e construir pontes para Jesus chegar aos ouvidos e aos corações das pessoas? Nós, como cristãos, meus irmãos, nós não podemos ter nenhuma dúvida de que é necessário falar o que nós vimos e ouvimos, o que a gente recebe do nosso Deus, especialmente o dom da salvação de Jesus. Só que tem tanta gente no mundo, mais ou menos 65%, 70% dos seres humanos, que não têm a salvação de Jesus. Creem em ídolos, deuses falsos, filosofias, não creem em nada, creem em si mesmos. Tanta gente sem salvação, talvez a gente fique espantado com uma tarefa, uma missão tão grande que Jesus coloca nas nossas mãos. E aí nós podemos começar a ficar talvez com medo, começar a dar desculpas, começar a ficar indiferentes, quem sabe até paralisados, em vez de agir como Deus quer que a gente faça. Sem dúvida, essas dúvidas nós temos quando a gente pensa que a tarefa é apenas nossa. Mas não é. A tarefa, a missão, sempre foi, é e sempre será do próprio Deus. Porque não é você e eu que convertemos ninguém. Nós não convencemos ninguém a crer. É obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só chega nos ouvidos das pessoas quando a gente fala da palavra de Deus para eles, não dos nossos argumentos. Quando eles ouvem a palavra, quando eles leem a palavra, quando eles veem o nosso testemunho. Então nós somos, na verdade, apenas instrumentos de Deus. Mensageiros de uma palavra que é viva e eficaz. A prova está aqui. É a palavra de Deus que trouxe a gente aqui hoje. E é uma palavra que sempre faz o que Deus quer.
Deus diz que ela não volta vazia. Ou ela volta como um pecador que não se arrependeu e continua ouvindo a lei, até que se arrependa, para ela volta com um pecador salvo, que ouviu a lei, se arrependeu e agora crê em Jesus e quer viver a vida por Deus. Em essa palavra, nessa palavra, por meio dela, meus irmãos, é então que o Espírito Santo trabalha. Jesus disse que o Espírito Santo convence o mundo, quer dizer, as pessoas que creem, convence as pessoas do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra tem que levar as pessoas ao arrependimento, leva elas a crer em Jesus, leva elas à seleção. E Paulo, ele tinha tanta certeza disso que ele fala assim: suportamos tudo para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ele estava no último ponto, né, que ele falou assim que até a nossa liberdade cristã a gente tem que cuidar para não usar a liberdade para escandalizar pessoas, porque nós estamos criando obstáculos para a fé delas. Ou seja, eu quero dizer para vocês o seguinte: como vamos comunicar o Evangelho? A questão aqui não é tanto o que a gente faz, ou quem faz a obra. Quem faz a obra é Deus, mas a questão é assim: que as suas atitudes, que as minhas atitudes não sejam obstáculo para a missão de Deus. Que nós não sejamos aqueles que constroem muros entre Deus e as pessoas. Isso não quer dizer que nós não vamos pregar a palavra toda. As pessoas precisam ouvir a lei, que elas são pecadoras, mas elas também têm que ouvir o Evangelho. Nós não devemos ser construtores de muros entre Deus e as pessoas. Deus, pela palavra, converte. Agora a gente podia pensar assim: poxa, mas se a palavra de Deus tem todo esse poder, por que a gente simplesmente não compra? Se fosse aqui no seu carro, sei lá, 500 mil Bíblias, todas as vezes se juntam, dá uma Bíblia para cada morador, para cada família, pelo menos. E aí todo mundo vai ler, vai ouvir e vai ser convertido. O crente não passa em todas as ruas da cidade aí, um carro de som, lendo textos bíblicos. Não é a palavra que tem que ter, então não vai converter todo mundo. Isso pode levar algumas pessoas à fé, né? Essas manifestações maciças, pregações em estádios, pode. Mas a própria Bíblia, o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo, mostram que Deus quer usar você e eu de uma maneira muito mais pessoal, específica, para transmitir o Evangelho às pessoas. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela distribui grátis e também por custo baixo milhões de Bíblias por ano, só no Brasil, fora para outros países. Continua muita gente lendo. Aí é uma outra coisa, né? O ser humano naturalmente ele conta o que vem de Deus. Por isso o Espírito Santo tem que continuar agindo. Então, se Deus quer que você e eu sejamos seus mensageiros, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai comunicar o Evangelho com pessoas tão diferentes ao redor de nós? Então, em situações tão diferentes. E num mundo que está cada vez mais confuso. Que estratégia a gente vai usar? Aqui eu trago outra palavra do Lutero. Diz assim: olha, faça tudo como se dependesse de você. Você trabalha muito no Evangelho. Mas saiba que tudo depende do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que Paulo diz no versículo 22. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. O que Paulo está dizendo? Olha só. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Será que o Paulo está dizendo assim? Igreja, cristãos, vocês têm que se adaptar ao mundo. Vocês têm que se adaptar às pessoas. Vocês têm que aceitar mudanças. Vocês não devem ser tão rígidos nas doutrinas. Vocês têm que suavizar um pouquinho a Bíblia para chegar nas pessoas. Não, absolutamente não é isso que Paulo está dizendo. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. O
A sua verdade é inegociável. A sua lei e o Evangelho continuam tão válidos como no Antigo, no Novo Testamento, como na época da Reforma, como sempre foi. E são necessários, como sempre foi, a lei e o Evangelho. Então, o que o Paulo quer dizer com isso? Nada mais é, meus irmãos, que a gente ter uma estratégia no Evangelho de ter pontos de contato entre o mensageiro e o ouvinte, ou seja, entre vocês e aqueles que não creem, entre nós e aqueles que não creem. Pontos em comum. Vocês têm pontos em comum com muita gente, né? Ela não pode pensar em familiares, com amigos, com farmácia onde você vai, padaria, cabeleireiro, etc. Né? Agora, se não existem esses pontos em comum, você até conhece pessoas que você não conversou, não tem muitos pontos em comum. Quem vocês acham que tem que se aproximar? Quem vocês acham que tem que deixar, às vezes, a sua zona de conforto? Se aproximar da pessoa, quem sabe se colocar no lugar dela. Quem tem que ser flexível, mas sem perder o rumo? Quem tem que escutar com atenção? Quem tem que ser simpático? Quem tem que ver o outro não como um adversário, mas como um pecador perdido que também precisa de Jesus? Quem tem que fazer isso? Não foi o que Jesus fez? Quando ele deixou o céu, se tornou um de nós para ficar pertinho da gente. Não foi o que Jesus fez naquela história que vocês lembram? Quem está assistindo a série The Chosen, uma das últimas cenas da primeira temporada, onde Jesus sentou lá, naquele poço, começou a conversar com uma mulher que era chamada de pecadora, era de outra corrente de religião e era de outra cultura. Não foi isso que Jesus fez. Sentou lá e estabeleceu um ponto de contato. Eu quero água. E aí ele começou a falar da água da vida para ela. Ali, o próprio Deus estava pedindo água para aquela mulher, para poder falar com ela sobre a sede mais profunda que ela tinha, que era a sede da sua alma. E só ele que disse assim. Como é que Jesus fez isso? Bem no texto, vocês viram, olharam que sério, ele fez isso sem se colocar como superior a ela. Ele podia fazer isso, porque naquela cultura o homem era considerado muito superior à mulher. Os judeus são considerados superiores ao povo dela, que é os samaritanos. Não. Ele não se mostrou superior, ele não julgou ela, mas ele apontou o problema dela. Mostrou que ela era pecadora, sim. Mostrou que o problema dela era espiritual. Daí mostrou: eu sou aquele que vai cuidar você disso. E ela saiu contente de perguntar para os outros: encontrei Messias. Paulo, ele diz entre judeus, ele via como judeus. Quer dizer, isso, ele estava com judeus, mas ele não comiam carne de porco, então ele comia o que eles comiam. Mas quando ele estava entre os não-judeus, ele comia com eles o que eles comiam. Quando ele estava com os fracos, ele respeitava a sua fraqueza. Claro, sempre Paulo cuidava para não cair no pecado. Se fosse hoje, vocês acham que Paulo ia tomar um café? Os paulistas, mineiros e muitos outros, com certeza iam sentar, tomar um cafezinho. Os mineiros, provavelmente também comiam um pão de queijo. O pessoal do sul ia tomar um chimarrão. Quem sabe lá no Nordeste ia comer uma tapioca e outras coisas que servem lá tão boas. Com as crianças, quem sabe ia jogar PlayStation, ou futebol, ou algum outro jogo. Com certeza Paulo ia tentar visitar hospitais, casas. Ele andaria de ônibus, de metrô. Ele falaria com ricos e pobres. E ele tentaria se aproximar, meus irmãos, até com aquelas pessoas que são consideradas desprezadas, até por nós, corruptos, líderes de seitas que enganam as pessoas, adversários políticos. Paulo ia tentar se aproximar dessas pessoas para cuidar de Jesus com elas, como ele fez naquela época.
Ele ia tentar estabelecer pontos de contato. Aliás, uma coisa interessante, ele conhecia muito os filósofos gregos. Então, ele às vezes usava a filosofia grega, começava a conversa com alguém que também sabia. E vocês vejam como é importante a gente tentar conhecer também outras filosofias, etc., para poder dialogar sobre isso, colocar Jesus. Então, ele tentava construir pontes, estudando, tentando descobrir como se aproximar das pessoas, aproximá-las de Jesus, como abrir portas para comunicar o Evangelho. Nem sempre as pessoas ouviam, nem sempre aceitavam, muitas vezes queriam até matá-lo. Um dos políticos da época falou assim: Paulo, você quase me convenceu, não foi dessa vez. Mas Paulo seguiu em frente. Então, qual é a estratégia de Paulo? É a mesma de Jesus. É a gente se aproximar das pessoas com humildade, oferecer ouvidos, quem sabe a Deus oferecer um ombro para a pessoa chorar, um abraço. Às vezes nem precisa falar muito, mas ouvir. Para quê? Para quebrar muros, para criar relação de confiança, para criar conexões. Fazendo então o que Paulo diz no nosso texto. Sendo livre de todos, eu fui escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu faço tudo por causa do Evangelho, para ser um participante dele. Paulo não quer dizer que eu tenho que fazer isso para ser salvo, mas eu quero participar da construção do reino de Deus, quero participar da comunicação do Evangelho. No final do texto, Paulo compara tudo isso com a corrida. Já tem uma meta definida e tem um prêmio, a coroa da vida eterna. E ele diz: olha, eu me esforço, eu às vezes tenho que bater em mim mesmo para eu me policiar e não sair do caminho, não fazer o que está errado, mas eu me esforço nesse caminho. Esse prêmio a gente não vai conquistar, já está conquistado para nós. Jesus já o ganhou para nós com a sua morte e ressurreição, está lá esperando a gente lá, ele só tem que seguir o caminho. Já está lá com o prêmio. Mas, meus irmãos, a corrida ou a luta que a gente tem todos os dias, até nós chegarmos ao prêmio da vida eterna, essa luta continua. Nós até ouvimos hoje, o texto de Isaías, às vezes até os jovens se cansam desse caminho. As pessoas se fatigam. Certamente não é fácil de viver dessa forma, nesse mundo que, por natureza, é contra Deus, é contra Jesus. Por consequência, vai ficar contra a nossa mensagem. Não deve ser fácil de fazer o que Jesus e Paulo dizem. Aproxime-se dos pecadores, mas ao mesmo tempo não peque. Não entre no pecado deles. Aproxime-se dele, mas continue lutando contra o pecado. Não é fácil de derrubar muros de desconfiança e preconceito. Hoje, eu penso muitas vezes, por causa de muitos maus líderes cristãos, entre aspas, muita gente não quer mais ouvir de igreja nem nada, porque foram enganados. Não é fácil de ganhar confiança dessas pessoas de novo. Não é fácil de deixar de ter preconceitos que Deus não tem. Não é fácil construir pontes entre as pessoas e Jesus. A gente vai ter oposição, a gente vai ter perseguição, a gente vai ter sofrimento e cansaço do corpo e da alma. E eu sempre gosto de lembrar, meus irmãos, que nós ainda somos privilegiados. Aqui nós não somos presos por fazer o culto, por visitar alguém e levar a Bíblia. Tem países em que as pessoas são presas, fizeram isso, mortas. Deus é que vai estar com a gente na comunicação do Evangelho. E aqui então nós temos que lembrar o que eu falei no início, A missão é de Deus. O desafio é para diante de nós. Ele escolheu anjos para pegar o Evangelho, escolheu a gente. Mas o poder é dele. O poder da palavra dele. O Espírito Santo. E aí, novamente, quem vai transmitir essa palavra poderosa são vocês e eu. Para transmitir bem, tem que conhecer bem. Márcio é professor de matemática. Eu não ouso
ir lá e dar aula no lugar dele, porque eu não conheço bem a verdade. Eu sou pastor, talvez seja um pouco mais daquilo que você disse. Todos nós precisamos nos aprofundar em ela. Lê o catecismo de novo, participar dos estudos bíblicos online, porque lê os devocionários, tem muito material que nos ajuda. Aí a gente vai ter confiança e pelo menos receio de falar disso com as pessoas, porque eu conheço, mas eu sei o que eu falo. É um convite que você sempre está desenvolvendo. Os estudos, todas essas formas que nós temos hoje. Um material muito bom hoje, vamos aprofundar, grátis na internet, talvez na hora luterana, por exemplo. Esse Espírito que dá poder à palavra que vamos comunicar, foi que fez Isaías dizer o seguinte: os jovens se cansam, se fatigam, e os moços, os exaustos, caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas eu acho que sim. Porque às vezes a gente está cansado das coisas da vida, a gente está cansado da fé, e a gente busca a palavra de Deus, a gente ora, vai dormir às vezes, cansadão, às vezes está chorando, e o outro dia a gente acorda bem diferente. Porque Deus cumpre isso aqui. No meio do cansaço físico, emocional e espiritual, Ele diz: eu vou te dar forças para você continuar caminhando, continuar naquela corrida para a vida eterna, continuar comunicando o Evangelho a gente. Então, meus irmãos, nós podemos confiar nesta promessa do Senhor. Nós podemos descansar nos seus braços, porque Jesus cuida de nós hoje. Como Ele cuidava das pessoas que esteve no mundo. Como Ele curou pessoas fisicamente, mas muito mais, curou pessoas do mal do pecado. E as pessoas que passaram a ajudá-lo a pregar o seu Evangelho. Esse Evangelho vai ter a gente hoje. E é Ele, meus irmãos, é Jesus pelo poder do seu Espírito, que vai usar você e eu para comunicar o Evangelho, para construir pontes entre Jesus e as pessoas. Não é nós que queremos aparecer, é apresentar Jesus para as pessoas e as pessoas para Jesus, fazer elas terem um encontro. E, de novo, o material que nos ajuda nisso. Os livrinhos da Luterana, os missionários, o material da internet, a gente tem muito recurso para nos ajudar a realizar esses encontros de Jesus e as pessoas. Deus quer usar eu e vocês, os nossos dons, onde a gente mora, onde a gente trabalha, para comunicar o Evangelho e salvar o maior número de pecadores. Como Ele já salvou você e eu, como Ele já salvou muita gente. Ele quer salvar muitas pessoas. E Deus nos ajude a comunicar o Evangelho e poder de sua palavra. Amém.